Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro sobre a Septuaginta. E eu gostaria de conversar um pouquinho nesse início de encontro a respeito do meu primeiro contato com uma tradução das Escrituras. Foi quando Deus pela primeira vez falou ao meu coração. E na minha própria língua, em português. Eu estou falando aqui da Almeida Revista Atualizada. Uma Bíblia que marcou profundamente o início da minha vida cristã. Até hoje, alguns versículos estão guardados na minha alma, no meu coração, como Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esses versículos e tantos outros estão guardados em mim. E eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com uma outra excelente tradução também, que é a nova versão internacional, a primeira coisa que eu percebi é que aqueles versículos que estão marcados na minha alma têm outras palavras. E eu ficava naquele momento perguntando, será que essa tradução é melhor do que a minha querida revista e atualizada? E eu confesso que até hoje eu guardo a revista atualizada como sendo a minha Bíblia de cabeceira. Pois bem, o fato é que a primeira vez que Deus fala na nossa própria língua, aquilo tem uma força tão intensa com a palavra de Deus, que isso é marcado como quase que uma tradução inspirada, e a gente não consegue imaginar alguma outra tradução suplantando ou sendo melhor do que a tradução que marcou a primeira vez que Deus falou conosco. Isso acontece com outras línguas também. No espanhol você tem o Reina Valera, você tem em inglês ainda King James Version, que é uma tradução que até hoje muitos consideram como a única tradução quase que inspirada, porque foi tirada e traduzida de um texto que foi preservado por Deus de uma forma assim completamente perfeita e impecável, chegando até nós através de uma tradição conhecida como o texto recebido. E por isso, então, se você pegar qualquer outra tradução que não seja o texto recebido, ou até mais ainda, se não for a King James Version, aquela não é uma tradução que merece atenção ou ser considerada palavra de Deus por parte daquele que está estudando as Escrituras. Isso também aconteceu com a Septuaginta. A Septuaginta, a gente tem que lembrar que ela foi a primeira vez que Deus fala numa outra língua que não o hebraico. A gente tem que lembrar que a primeira vez que Deus fala para o povo e a língua que Deus usa para o povo é essa língua que você encontra aqui. Até que finalmente Deus decide falar nessa língua que está aqui, para um povo que só falava grego. E para eles é a primeira vez que a palavra de Deus fala na sua alma, e para eles também ter um remendo daquela tradução, qualquer correção, é alguma coisa inimaginável, impensável. Aquela tradução é a palavra de Deus. Além disso, a Septuaginta carrega uma história, quase que uma verdadeira saga, de como é que ela veio à existência. É sobre isso que eu gostaria de falar no nosso encontro de hoje. A origem da Septuaginta é a carta de Aristeias a Filócrates. Nessa carta, esse homem chamado Aristeias está escrevendo então para Filócrates como uma testemunha ocular desses eventos sobre o primeiro momento em que o rei Ptolomeu Filadelfo percebe a necessidade então de ter uma tradução das escrituras hebraicas em grego, até a escolha dos melhores tradutores e então levar adiante essa tradução. E o relato histórico por excelência que conta a respeito dessa verdadeira saga é a carta de Aristeias a Filócrates. Talvez você possa ir para uma Wikipédia para saber um pouquinho mais da carta de Aristeias a Filócrates e você não precisa ficar olhando para isso. Sei lá, de repente vamos dar uma olhada então na Wikipédia. Temos aqui então Wikipédia, a carta de Aristeias, é essa mesmo que eu estou procurando, ou a carta Filócrates, é uma obra helenística, isso aqui é legal, tá certo, isso aqui já está errado, isso aqui não está legal. Bom, isso aqui é bastante impreciso, isso aqui também é muito impreciso. Então, a próxima página a gente vai ver, isso aqui está totalmente errado, essa informação está legal, essa aqui também é muito útil, isso aqui está completamente errado. Bom, isso aqui é interessante, isso aqui também, mas está faltando alguma coisa aqui, acolá. Bem, eu acho que é melhor a gente passar adiante então e continuar contando a nossa história, porque tem algumas coisas muito interessantes que a gente poderia narrar aqui. Bem, a história da origem da Septuaginta está diretamente ligada à Biblioteca de Alexandria. Essa obra monumental que pretendia guardar todos os livros do mundo numa única biblioteca, num centro cultural extraordinário. Tem um homem chamado Demétrio de Falero, ele é o curador então da Biblioteca de Alexandria, e ele tinha essa incumbência, recebeu muito dinheiro para tentar colocar todos os livros do mundo na coleção da biblioteca. E Ptolomeu Filadelfo era o rei naquela ocasião e ele era um grande promotor da cultura. Foi ele que, na verdade, estimulou essa política de
colocar as maiores obras do mundo, ou se possível todos os livros do mundo, dentro da Biblioteca de Alexandria. Para o rei. Fui informado que os judeus têm certas leis que merecem transcrição e um lugar na biblioteca. É necessária a tradução. Essas certas leis, de que fala Demétrio de Falero, é a Torá, que estavam escritas em hebraico. Parece que havia uma tentativa amadora, fragmentada, de uma tradução de má qualidade, que não merecia espaço dentro da Biblioteca de Alexandria. E a Torá, ela era um dos pilares da fundação da nação de Israel, e é a grande expressão da sabedoria da nação de Israel. Para que a corte tivesse acesso à lei dos judeus, uma tradução para o grego se fazia necessária. Essa estátua, por essa imagem do busto dele, conversando com o curador da Biblioteca de Alexandria, Demétrio de Falero, e efetivamente entra um membro da corte, que é Aristeias, e ele toma a palavra e relembra que o pai do rei, Ptolomeu Filadelfo, o Ptolomeu I, o Sóter, ele havia levado cativo 100.000 judeus da Judéia, submetendo todo o país à submissão. E Aristeias então argumenta que se o rei pretende traduzir a lei que os judeus obedecem, não seria razoável mantê-los cativos no reino. Aristeias, então, e os demais membros da corte, eles lançam o seguinte desafio para Ptolomeu Filadelfo. Supere, então, todos os homens em magnanimidade e liberte aqueles que estão sendo mantidos em cativeiro. Ptolomeu Filadelfo, então, após um período de silêncio, de ponderação, ele acaba decidindo pela libertação, o que implicava pagar altas somas financeiras para aqueles que possuíam os escravos hebreus. Demétrio, então, ele recomenda ao rei que seja enviada uma carta ao sumo sacerdote em Jerusalém. E efetivamente é exatamente isso que Ptolomeu Filadelfo faz. Ele envia uma carta para Eleazar, sumo sacerdote em Jerusalém, informando a respeito da sua decisão de libertar os 100.000 judeus que haviam em Alexandria, mas também que ele queria fazer uma tradução da lei mosaica, da Torá. Pedindo então que o sumo sacerdote Eleazar enviasse 6 homens de cada tribo, que tivessem uma vida honrada, que fossem avançados em anos, que fossem versados na lei mosaica e, mais importante, que fossem capazes de realizar uma acurada tradução para ser depositada na Biblioteca de Alexandria. A partir disso, então, o rei decide enviar uma comitiva de Alexandria até Jerusalém, uma comitiva da qual Aristeias faz parte e desempenha um papel fundamental, trazendo então e levando a carta do rei Filadelfo ao sumo sacerdote Eleazar. O sumo sacerdote, então, ao ler a carta, fica extremamente impressionado, ele aprova a decisão do rei. E a partir dali, então, na carta de Aristeias a Filócrates, a gente tem uma descrição detalhada dos presentes cerimoniais que Filadélfia enviou para o templo, os méritos artísticos desses presentes, a beleza, então, do templo, da cidade de Jerusalém, das vestes sacerdotais. E então o sumo sacerdote separa os 72 tradutores, 6 de cada tribo, para que possam voltar para Alexandria trazendo a carta, a resposta de Eleazar para Filadelfo. De volta, então, para Alexandria, a corte e os tradutores, então, se apresentam diante do rei Ptolomeu Filadelfo. E é interessante porque a descrição que Aristeias faz é uma descrição de um rei que está tremendamente honrado por receber esses tradutores vindos da Judéia, vindos de Jerusalém. E o fato é que o rei, então, na descrição, ele fica extremamente impressionado quando ele vê os preciosos pergaminhos onde a lei de Deus estava escrita em hebraico, escritas com tintas de ouro. E Ptolomeu fica emocionado, ele se comove, e quando os rolos são abertos, ele presta reverência 7 vezes diante dos rolos. E ele então diz: agradeço a vocês, amigos, mas mais que tudo, agradeço a Deus de quem vêm esses oráculos. E na sequência, o rei oferece um banquete de boas-vindas aos tradutores. E algumas coisas bem interessantes acontecem nesse banquete. E o rei começa a dirigir perguntas para os tradutores a respeito de como dirigir bem o reino, de tal modo que ele possa permanecer por muitos anos. E aqui nesse trecho da carta de Aristeias a Filócrates, nós temos as respostas dos tradutores, respondendo com toda a sabedoria
vindas da lei de Deus sobre como governar bem. Então que o rei dirigiu aos seus convidados de honra era essa: o que é que tem o mesmo valor que a beleza? E um dos tradutores então responde: a piedade, pois é uma beleza de primeira qualidade, e seu poder é o amor, pois este é um dom de Deus. Para o outro, então, o rei dirige a seguinte pergunta: como é produzido o destemor? E ele então responde: quando a mente está consciente de não ter transgredido, Deus então a dirige de modo que todos os seus juízos são perfeitos. Tem algumas perguntas muito curiosas, como essa que você vai ver aí. Pergunta o rei: como viver bem com a esposa? Ao que um dos tradutores responde: mantendo em mente que o sexo feminino é imprudente, voluntarioso na busca de seus desejos, sujeito a mudança de opinião por raciocínio falacioso e fraco por natureza. Hã? É isso mesmo que eu li? Eu acho que a minha esposa, a Marissandra, ela não vai gostar nada de saber disso. Bem, eu não sei o que você achou dessas respostas, mas o fato é que o rei respondeu com os maiores louvores. O rei ofereceu o banquete por 7 dias, e em cada um dos dias, cerca de 10 tradutores ofereciam respostas ao rei que ele considerou extremamente sábias e dignas de louvor. Aristéias teve acesso a essas respostas pelos registros do rei, pois o banquete era reservado nos 6 primeiros dias. Mas apenas no 7º dia, o banquete era aberto aos outros membros da corte, tais como Aristéias. Esse reconhecimento da sabedoria judaica é tão marcante que Ptolomeu Filadelfo afirma o seguinte, de acordo com Aristéias: estes homens, em sua conduta e discurso, superam e muito os filósofos, pois eles tomam Deus como ponto de partida de suas posições. 3 dias então após o banquete, Demétrios leva os homens para uma ilha, que a tradição diz ser a Ilha de Faros. A Ilha de Faros ela ficava oposta à cidade de Alexandria e hoje ela se encontra completamente submersa. Possivelmente a ideia da tradução ser efetuada na Ilha de Faros serve como um símbolo. Assim como os navios encontravam no farol de Alexandria uma referência para entrar em segurança no porto de Alexandria, provavelmente a tradução deveria ser considerada semelhantemente como um farol, para o mundo ser conduzido em segurança até a lei de Deus. Interessante porque eles foram recebidos então ali na Ilha de Faros, numa casa preparada na costa, construída para preservar perfeita quietude. Como todos os recursos necessários para a tradução haviam sido providenciados, os tradutores iniciam a tradução. A carta de Aristéias afirma que à medida que traduziam, eles iam chegando a uma concordância sobre cada ponto por meio de uma comparação do trabalho de cada um. E chegando num consenso sobre a mais apropriada tradução dos textos sagrados hebraicos, eles entregaram a transcrição para Demétrio, o curador da biblioteca de Alexandria. Adiante, um homem chamado Epifânio, ele desenvolveria essa tradição afirmando que os tradutores foram divididos em 36 celas, 2 em cada cela, onde traduziriam todo o Antigo Testamento, e as 36 traduções de cada livro concordavam plenamente, sem nenhuma discordância entre elas. Jerônimo, algum tempo depois, iria denunciar essa elaboração de Epifânio como uma fantasia. Mas o fato é que a tradição posterior da Igreja, até as portas da Reforma, apesar de rejeitar esta descrição feita por Epifânio, aceitaram o relato de Aristéias como sendo uma narrativa da origem da Septuaginta, uma tradução da Bíblia, efetuada em 72 dias na ilha de Faros por tradutores vindos de Jerusalém. Tradução, uma declaração sobre a natureza dessa tradução foi realizada. Uma vez que a tradução tem sido tão bem e piamente executada, com perfeita acuracidade, deve permanecer na presente forma. Nenhuma revisão deve ser procedida.
Logo após isso, uma imprecação típica de escritos sagrados, semelhante àquela que nós encontramos no livro de Apocalipse, ela é proferida. Ou seja, seria maldito todo aquele que acrescentasse, subtraísse ou alterasse qualquer palavra da tradução em grego que havia sido escrita pelos tradutores provenientes de Jerusalém. Bem, uma tradução feita por 72 tradutores em 72 dias da Torá, da lei de Moisés. O próprio Aristéias reconhece que isso é uma incrível coincidência. Mas o fato é que esse número 72, arredondado para 70, ele vai se tornar a razão pela qual a gente chama a tradução das escrituras hebraicas em grego de Septuaginta. E nesse sentido, ela ganha um símbolo que está no canto direito da sua tela, que é o símbolo de 70 em algarismos romanos. E daqui em diante nós estaremos referindo então a Septuaginta através desse símbolo, que é o símbolo que representa a Septuaginta. E essa é a Septuaginta, uma tradução das escrituras hebraicas, feitas para o grego, por 72 tradutores autorizados pelo rei Ptolomeu, vindos de Jerusalém, carregando consigo rolos, pergaminhos das escrituras hebraicas escritas em tintas de ouro, e então chegando a um consenso de quais seriam as palavras que melhor corresponderiam com acuracidade e com perfeição àquilo que estava sendo colocado nas escrituras hebraicas. Bem, nós chegamos aqui no final, então, do nosso segundo encontro, onde nós vimos a história da origem da Septuaginta, de acordo com a descrição feita por Aristéias na sua carta para Filócrates. No encontro que nós teremos agora nessa quarta-feira, no mesmo horário, às 8 horas, nós estaremos avaliando um pouquinho melhor. Será que esse relato de Aristéias ele é fato ou ficção? Até que ponto a gente pode considerar isso como um fato e até que ponto é uma ficção, se é que existe algum elemento ficcional aí? Além disso, eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre o que o relato de Aristéias revela sobre o status da Septuaginta na Antiguidade. E nesse sentido, a gente vai tentar desvendar um pouquinho melhor o propósito da carta de Aristéias e o que ela diz a respeito, então, da Septuaginta. No segundo bloco, que é um bloco mais restrito para aqueles que têm pelo menos um grego instrumental, a gente vai trabalhar um pouquinho como é que a Septuaginta traduz algumas particularidades culturais e um pouco desse desafio que é traduzir determinadas particularidades e expressões culturais de uma língua para outra. E nesse sentido, ao avaliar melhor algumas dessas particularidades de tradução, nós vamos tentar desvendar o autor da Septuaginta. Será ele, de fato, judeus autorizados pelo rei Ptolomeu, vindos de Jerusalém, para traduzir, então, as escrituras hebraicas? Ou seriam eles judeus vivendo em Alexandria, que estão procurando uma forma de afirmar a sua identidade e se posicionar dentro da sociedade de Alexandria? Eu encontro vocês nessa quarta, onde a gente vai discutir essas questões. Até lá!